Olá pessoal, vamos mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar a respeito de substratos, composições, né? O que é substrato, o que o que eu preciso para manter a minha planta carnívora saudável, né? Quais são esses substratos? Quando fala lá, eu vejo lá no grupo, tantos por cento de perlita, tantos por cento de musgo sphagnum, o que é turfa, o que é substrato pronto para plantas carnívoras, chips de coco, qual a diferença da areia grossa para areia de filtro de piscina, né, areia de quartzo, enfim, tá bom? Então vamos lá, preparado para essa aula aí? Bora aí, é rápido, simples e é bem fácil, tá? Bom, pessoal, a composição do substrato para plantas carnívoras é mais importante. É a parte mais importante para suas plantas crescerem bem. Por quê? A somatória desses substratos aqui, tá, vão garantir o sucesso do seu cultivo, a multiplicação, fazer com que as suas plantas durem mais tempo e com que elas cresçam. Cada um desses aqui, individuais ou prontos, vão garantir o resultado das suas plantas, tá? O crescimento. Vamos começar falando de cada um deles. Nós temos aqui, em primeira mão, isso daqui não é isopor, tá? Isso daqui é perlita. O que é perlita? Perlita é uma rocha vulcânica. Isso daqui é uma rocha, isso daqui é um mineral, tá? Ó, apesar de não parecer, ó. Parece um salgadinho. Isso daqui, a perlita, ela é uma rocha vulcânica. É fácil de encontrar na internet, tá? É fácil de encontrar em algumas lojas já de floriculturas e algumas lojas de plantas carnívoras na internet. Você encontra também a perlita. A perlita, então, faz parte da composição mineral do nosso substrato. E ela é responsável pela aeração do substrato. Ela é responsável por não deixar o substrato compactar e deixar ele ficar muito grudado, empapado, não permitindo com que as raízes se oxigenem, tenham oxigênio, acesso, fazendo com que a perlita faz com que as raízes naveguem muito melhor, se abram muito melhor no substrato, além de prevenir contra o acúmulo de água, tá? Para você que não sabe, as plantas carnívoras não precisam ficar o tempo todo encharcadas, não, tá? Elas precisam ter essa rega por capilaridade realmente, e capilaridade depois eu ainda vou explicar para vocês, mas capilaridade já dá para entender. É quando a água tipo pega no musgo molhado e vai no musgo seco e vai subindo até os demais e irrigando, tá? De baixo para cima. Tá? É aquela irrigação por exemplo, quando você coloca um barbante dentro da água e ele vai umedecendo inteirinho, aquilo é capilaridade, tá? Então, a perlita faz com que o seu substrato fique mais aerado, não compacte, além de ser um fator muito importante na aeração, né? A infiltração de oxigênio nas raízes, tá bom? A areia é uma grande questão. Essa daqui é areia de quartzo ou areia de filtro de piscina. O que é areia de filtro de piscina? Isso daqui você encontra como areia de quartzo, tá? Essa areia, ela já vem higienizada, ela já vem esterilizada, essa daqui, tá? Ela já vem pronta, então eu não preciso higienizar porque ela é própria para filtro de piscina. Ela já vem com as composições lá que vão garantir, ela já é higienizada, ela já é usada no filtro, tá? Mas eu posso utilizar areia do vizinho, eu posso utilizar areia de construção, eu posso utilizar areia normal? Pode utilizar areia normal. Ah, eu posso utilizar areia da construção lá, do gato? Pode utilizar normal. Porém, quando você utiliza aquela areia lá, em vez dessa daqui que já vem pronta, essa daqui você compra na internet, um sacão, acho que deve custar entre 40 a 60 reais, um saco bem grande, de 10 quilos até, e vem muita areia, muita mesmo, e é muito bom porque ela já vem pronta, você não precisa fazer nada, é só você usar. Mas se você resolver utilizar areia de construção,
Primeiramente, você tem que lavar essa areia, tá? Lavar mesmo, lavar muito bem com água, jogar água na bacia, tirar a água da bacia. Segundo processo, você vai precisar esterilizar essa areia, ou seja, tem gente que coloca ela numa forma de bolo mesmo e tucha lá para dentro do forno. Deixa lá numa temperatura altíssima durante 30 minutos. Depois retira e esfria e pode utilizar essa areia normal. No meu ponto de vista, é muito trabalho para pouco resultado. E geralmente eu compro areia, na maioria das vezes, eu compro areia de construção normal, eu não esterilizo ela, tá? Eu vou lá no depósito de construção, ô tio, me dá uma areia aí. Eu vou lá, pego aquele saquinho de 1 quilo e já utilizo ele. Não tem problema não, eu já utilizo e já tenho resultado bom, tá? Para que vai servir a areia? Areia de construção, areia de filtro de piscina, areia de quartzo. Essa daqui é granulometria 1, tá? Ela é 0,1, mas tem umas mais grossas, tem umas mais finas, você pode escolher. Ela serve também para a aeração do substrato. Ela faz com que o substrato fique mais mineral. Ela é muito boa para composições como vasos de dróseras, vasos de dioneias. Se você quer plantar um drosophyllum, se você quer plantar, não é a aula, mas cactos, suculentas, você pode utilizar areia de quartzo, porque a areia também, junto com a perlita, vai fazer com que a água não fique acumulada nas raízes. Porque se você jogar água ali, é claro que você vai ver que a água afunda pelo meio, né? Ela não retém umidade. Ela vai fazer o seu substrato não compactar. Ela vai fazer com que as raízes tenham mais espaço, tá? Além de conter alguns minerais que são importantes para o desenvolvimento das raízes das suas plantas. Dróseras, por exemplo, Biblis liniflora, e algumas, por exemplo, como a Drosera capensis, se desenvolvem muito bem com areia de quartzo, com areia de construção, tá? Então, a areia, ela é sim um item que pode ou não conter no seu substrato, mas que é indispensável no seu cultivo. E aí, o principal deles, o mais importante de todos aqui, o cara que vai mandar no seu cultivo de uma vez por todas, o bom e velho musgo desidratado, musgo sphagnum desidratado. Esse é o cara. Tá vendo? Muita gente tem dúvida. Rafa, posso utilizar aquele musgo verde, aquele musgo limão, pode ser aquele musguinho de decoração. Vocês já viram um que ele é bem verdinho assim, parece até de árvore. Pode utilizar aquele musgo que dá na pedra? Não pode, não pode. Tem que ser esse musgo aqui, ó. Ele vem desidratado desse jeito, ó, tá vendo? Esse aqui é o musgo vermelho, né? Tem musgo verde, tem de várias coisas, mas esse aqui é o vermelhinho. Na maioria das vezes ele vem num sacão, tá? Você compra ele em sacos individuais de 200 gramas, 500 gramas. Aí você vai ver, poxa, 500 gramas não é nada. Isso aqui é leve, isso aqui é isopor. 500 gramas disso é um sacão enorme. Tá? 1 quilo de musgo sphagnum é musgo pra caramba, rende demais, ele não é pesado. Alguns podem vir com folhas desse jeito assim, ó, tá vendo? Ó? Pode acontecer de vir com folha. Isso aqui realmente mostra a qualidade do musgo. Eles são coletados, na maioria das vezes, ó, na natureza, de extrativistas, geralmente pessoas que têm ali para você saber se o seu musgo que você que você comprou de alguém na internet, se ele veio de uma fonte segura ou não, é só olhar para ver se o cara que vendeu para você, ele tem o selo do MAPA, que é um selo de fiscalização, de monitoramento, que garante que esse musgo foi estratificado de uma maneira segura, sem agredir o meio ambiente, tá? Se ele tem o selo do IBAMA, do MAPA, enfim, esses selos dos órgãos que fiscalizam, tá bom? O musgo sphagnum, ele faz parte da composição principal das plantas carnívoras. Não dá para fazer um substrato sem utilizar musgo sphagnum. Ai, Rafa, dá sim, dá para fazer com turfa. Turfa é outra história. Estamos falando da principal composição, mais barato que turfa, rápido de encontrar. Às vezes é uma solução muito alternativa e muito boa para você fazer aí. Para vocês, às vezes você encontra no mato, dependendo da localidade que você mora.
Musgo sphagnum, então, faz parte da composição principal. Ele controla o pH, ele controla a umidade das suas plantas, é ele que retém a umidade, é ele que faz parte do grosso do caldo, né? Ele que faz parte da composição principal. Você vai fazer hoje um substrato de dionéias, é musgo sphagnum, perlita e areia, ou só musgo sphagnum, ou musgo sphagnum e perlita, ou musgo sphagnum e areia, entendeu? E aí vem a composição de acordo com o substrato que você está utilizando, com o que você vai fazer, tá bom? Então o musgo sphagnum, ele é indispensável para você cuidar das suas plantas. É ele que vai fazer a composição principal. Por exemplo, para dionéias, se você utilizar só musgo sphagnum, pô, dá um substrato legal já. Já dá para você cultivar suas plantas tranquilamente, tá? Então o musgo sphagnum, ele é muito bom para isso. Falando de pH, você já ouviu falar que plantas carnívoras crescem em solo de pH ácido ou em solo de pH neutro que vai acidificando, né? Que eles conforme vai compondo, vai se decompondo, o solo vai ficando mais ácido, né? Conforme vai tendo detritos orgânicos, ele vai ficando mais ácido. Então, o que acontece? O musgo sphagnum, ele tem um pH mais ácido, tá? Ele é do pH do neutro para o ácido, entre 0 e 6, se não estou enganado, tá? Pode ter um substrato, pode ter uma composição um pouco mais neutra, mas sim, ele é mais pro ácido, tá bom? Então, o substrato, musgo sphagnum, você já viu, não serve aquele musguinho verde, não serve aquele musguinho outro lá, não serve o outro lá que todo mundo conhece como fofão, aquele que de pinos, não serve aquele lá, tem que ser esse musgo sphagnum aqui, você compra na internet, muito fácil, você já viu aqui de novo, vou mostrar de novo para vocês verem, olha como que ele é. Olha aí, dá uma olhadona boa para você saber qual que é que você tem que comprar. É esse aqui, tá? E agora, tem algumas soluções. Esse daqui eu vou deixar por último, tá? Esse daqui, eu deixei no saco mesmo para vocês verem. Isso daqui é pinos, casca de pinos. Olha só, casca de pinos e carvão, tá? A casca de pinos e carvão, ela é muito boa para nepentes. Ela é excelente para nepentes. Eu vou pegar um pouco na mão para vocês verem, tá? Casca de pinos e chips de coco, pode ser chips de coco, pode ser casca de pinos, tá? Rafa, mas espera aí, casca de pinos, musgo sphagnum, perlita, tudo isso aí é substrato de orquídea. Para nepentes, o substrato pronto para orquídeas, ele é muito bom. A única diferença é que o substrato pronto para orquídeas não contém tanto musgo sphagnum quanto a gente precisa. Que na verdade, para nepentes, por exemplo, eu preciso de mais musgo sphagnum para manter mais a umidade, mais a composição, tá? Mas, ó, a casca de pinos é isso daqui e ela é uma composição muito importante para nepentes. Nepentes, até você pode fazer alguns vasos de sarracênia, que vai ter um resultado muito bom, tá? Dionéia nem tanto, heliânfora nem tanto, cefalotes nem tanto, mas a casca de pinos é muito importante para nepentes, para você ter um substrato melhor, uma composição, para ele ter aonde as raízes se agarrarem e ele também retém a umidade, tá? Aí vocês estão vendo que tem carvão aqui no meio. Para que serve o carvão? O carvão, ele é uma parte importante também disso tudo. Esse substrato, ele já vem pronto com carvão. Mas o carvão, além de ele também reter um pouco de umidade, ele é fungicida, ele tem um padrão térmico, ou seja, ele mantém a temperatura do seu vaso e ele ainda ajuda as raízes a se recomporem, né? A crescerem cada vez mais, tá? Então ele é um excelente fungicida, tá? Ele é um excelente fator térmico e, além disso tudo, ainda ajuda no enraizamento. Muito bom também, tá? Outro substrato, opa, chutei a câmera, outro substrato muito importante. E aqui nós temos uma mistura completa. O que eu fiz aqui? Isso é um substrato pronto, tá? Não fiz, comprei pronto de uma loja de plantas carnívoras, mas ele é um substrato pronto para plantas carnívoras. O que tem nele? Tem musgo sphagnum, tem casca de arroz carbonizada, tem perlita, que vocês já viram ali, não tem areia, mas contém turfa, tá? Rafa, por que tem a turfa e tem o musgo sphagnum aqui, tá? E por que você não falou da turfa? A turfa, na verdade, eu não falei porque é muito difícil de você encontrar
aqui no Brasil num preço acessível. É mais barato você utilizar musgo do que utilizar turfa. Turfa é caro. E turfa, na maioria das vezes, você pode até utilizar no seu substrato, no seu cultivo, mas você corre o risco de ter fungos, você corre o risco de ter mais algas. É um substrato que precisa de mais atenção, tá? Serrapilheira também é um substrato diferente, que é o serrapilheira é um composto de galhos, árvore, de detritos orgânicos. Também é uma composição boa, mas também é um substrato que compacta muito rápido e que não vai trazer o resultado que a gente quer. Então eu não vou falar sobre ele porque a gente não vai utilizar ele, tá? Esse daqui é um substrato pronto e ele contém uma coisa importante aqui no meio. Casca de arroz carbonizado. E a casca de arroz carbonizada você também pode utilizar no seu cultivo e vai te dar um resultado muito bom. Junto com a composição, por exemplo, musgo sphagnum, perlita, areia e chips de coco ali, o bom e velho pinus, você pode utilizar a casca de arroz carbonizado. Ele é fungicida, ele é enraizador e ele funciona muito bem como térmico também para as raízes das plantas. Como fator fungicida, ele é indispensável, porque realmente ele é um fungicida larvicida, ou seja, a lagarta não ataca. As chances de uma lagarta atacar um substrato que contém ou carvão ou casca de arroz carbonizado, as chances são mínimas e o resultado é muito bom, tá? Funciona como um enraizador, ele é perfeito para estacas e outras composições. Esse daqui, esse preparo pronto, ele já está pronto para plantas carnívoras. Esse daqui ele tem uma composição que é muito boa para pinguícolas, por exemplo, tá? Porque ele não retém a umidade e ele mantém o pH. Contém casca de arroz carbonizado, ajuda no enraizamento, ajuda no crescimento das suas plantas e automaticamente é indispensável para o seu cultivo, tá? Esse daqui você encontra pronto nesse saquinho aqui, tá? Geralmente eu indico algumas lojas. Na verdade, o dono desse substrato é o dono do plantascarnivorasbrasil.com.br, que é o Valdemar Schossland. A gente chama esse substrato de Subsval, tá? Porque foi feito pelo Valdemar, então é Subsval, entendeu? Mas é um substrato muito bom e que vai trazer muito resultado aí para vocês. Bom, galera, gostaram? Agora vocês entenderam o que é cada item, o que é perlita, o que é areia, o que é musgo sphagnum, casca de arroz carbonizado, turfa, você sabe o que é pinus e o que é chips de coco, carvão. Agora você sabe quais são os itens que você vai precisar para trabalhar de agora em diante. Quer se adiantar? Eu acabei de ver a aula, já sei o que eu vou precisar. Vai lá e compra um sacão de musgo sphagnum, pega pela internet aí, ó, vai no Plantas Carnívoras Brasil, compra perlita, tá? Vai lá no depósito de construção, compra areia normal, tá bom? Dá uma lavadinha nela se você quiser. Já pega aí o carvão lá, ou se você preferir, vai numa floricultura e pede, ó, casca de pinus ou chips de coco. Chips de coco é melhor do que casca de pinus. Compra, porque a gente vai precisar para as próximas aulas, onde eu vou ensinar cada composição, cada substrato para cada planta diferente. Beleza? Bom, esses são os substratos que você vai precisar, esses são os itens que você vai precisar para as próximas aulas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, e se tiver alguma dúvida é só me chamar. Beleza? Então bora lá para a próxima aula. Vai!